um podcast sobre vida e relacionamento com Deus. Eu sou a Bianca e seja muito bem-vindo ao podcast Fala aí Cristão. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do podcast Fala aí Cristão. Se você tá chegando aqui no canal, a gente tá na temporada Mudanças, que são compostos por 10 vídeos de 10 mudanças relevantes e importantes que aconteceram na minha vida, que me trouxeram algum aprendizado e que eu acho que é relevante trazer aqui pra vocês. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação, vai lá no Spotify também, pesquisa lá podcast Fala aí Cristão, que os áudios saem por lá também, para que você possa ouvir enquanto você faz uma caminhada, enquanto você lava uma louça, faz alguma coisinha, tá bom? E lembrando que todos os vídeos saem às quartas-feiras, às 6 horas da tarde, sem falta, tá bom? Então vamos pro vídeo de hoje, que eu vou falar um pouquinho da minha experiência relacionada à terapia. Bom, gente, eu já comentei com vocês em outros episódios aqui do podcast que eu estou fazendo terapia, já desde janeiro que eu comecei terapia. E eu acho que é um assunto muito relevante de falar, principalmente no meio cristão, porque a gente cresce um pouquinho com preconceito, cresce acreditando que o fato da gente ir no psicólogo talvez, coloque em descrédito o poder de Deus na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu sempre, assim, se vocês fossem observar a minha história, vocês falariam, poxa, a Bia é uma pessoa que talvez precisasse de terapia um momento da vida dela. Porque, pra quem não sabe, eu perdi a minha mãe com 10 anos de idade, minha mãe faleceu de câncer em 2009, e eu era uma criança, então, claro, foi um acontecimento que me gerou um trauma, me gerou uma tristeza, Hoje isso me afeta em algumas partes da minha vida. E claro que esse seria um grande motivo que eu deveria ter procurado terapia antes. Eu fui incentivada, eu fui avisada sobre isso, mas aquilo que eu falei agora no início, acabou que eu cresci assim, achando que isso ninguém me falou, entende? Não é algo que alguém chegou e falou assim pra mim, Bia, você não pode fazer terapia porque crente não faz terapia. Ninguém me falou isso. Mas acabou que de forma indireta eu acabei entendendo que, poxa, se eu sou cristã, eu tenho o recurso da oração, do jejum, de ir pra igreja, eu tenho aconselhamento pastoral. Por que eu vou procurar um psicólogo? Por que eu vou atrás de uma pessoa pra contar minha vida como se essa pessoa fosse resolver os meus problemas, sendo que eu tenho Cristo? Só que acontece que durante a vida acontecem inúmeras situações que a gente vê que a nossa saúde mental não é diferente da nossa saúde física. Então, quando a gente tem alguma dor, algum problema, a gente quebra um braço, a gente, tá com dor no peito, tá com dor de cabeça, qualquer tipo de enfermidade, a gente corre até os médicos, Nós oramos, nós buscamos a Deus, nós pedimos pra Deus a cura, mas nós vamos atrás dos recursos aqui da terra, que está disponível pra nós. Então, a gente vai atrás de médico, a gente vai atrás de fisioterapeuta, a gente vai atrás dos profissionais da saúde para nos ajudar nesse momento. E a nossa saúde mental não é diferente. O médico, digamos assim, para nossa mente é o psicólogo, é o psiquiatra, e existe um preconceito muito grande, e eu tinha esse preconceito. Então eu achava que o fato de eu estar indo num psicólogo, o fato de eu recorrer a um psicólogo, eu estaria colocando em descrédito o poder de Deus, como se eu tenho Deus ao meu favor, se eu posso simplesmente ajoelhar, orar e pedir a Deus algo, pedir que Ele me cure, pedir que Ele me restaure, por que é que eu vou num psicólogo? E acaba que eu assim entendi até que eu tava sendo, eu até não prestava atenção nos meus problemas relacionados à saúde mental, porque eu achava que eu tava bem. E não é que eu estava mal, mas existem coisas que vão acontecendo no decorrer da nossa vida que nós precisamos cuidar com mais carinho. A gente precisa dar uma atenção, a gente precisa parar, pensar, analisar. E foi em dezembro do ano passado, que eu vivi uma situação onde eu me deparei ali com uma indicação de, olha, procura um psicólogo, vai ser bom pra você e tal. E eu falei, poxa, eu acho que eu vou fazer isso. E eu fui pra fazer um teste e eu faço terapia online. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui nos comentários, não, aqui no box de informação, o contato da minha psicóloga. Ela é de Minas Gerais, mas ela me atende, eu sou de São Paulo, e ela atende online. Ela é um amor de pessoa, ela é cristã, ela é uma bênção e ela sabe que eu tô recomendando ela aqui. Então, se vocês quiserem, entre em contato, fala que foi pela indicação do meu vídeo, que ela vai dar uma super atenção pra vocês, com certeza, tá bom? Eu creio que ela vai ser bênção na vida de vocês, assim como ela tem sido na minha. E foi muito importante essa decisão de eu ter procurado terapia. E quando eu fui procurar terapia, a primeira coisa que eu quis foi, eu preciso de uma terapeuta cristã. Porque
eu não queria que a pessoa que estivesse ali ouvindo os meus problemas talvez colocasse a culpa de muita coisa na religião, coisas que eu não gostaria de ouvir, porque a gente sabe que nós estamos no caminho certo, né? Então eu não queria que alguém talvez, não sei, entendesse errado a minha trajetória de vida, entendesse errado alguma coisa que eu quisesse falar. Eu queria me sentir à vontade para falar de Deus no meio da conversa, para falar que eu orei, para falar que aconteceu tal coisa, que eu fui na igreja, que tal. Eu queria ter essa liberdade. Então, algo que eu prezei muito na hora de procurar uma terapeuta foi que ela fosse cristã. E aí eu quero contar assim para vocês qual foi, assim, a mudança que trouxe pra minha vida. E eu quero te dizer que talvez você comece terapia um dia e você fique com grandes expectativas, falando, meu Deus, eu vou ficar bem do dia pra noite. E vai ser assim, show da noite pro dia, né? E vai ser maravilhoso, eu vou ver um super resultado. Vamos com calma, tá? Eu vou explicar pra vocês quais foram as mudanças que isso me trouxe. E vocês vão ver que o benefício, ele como que eu posso dizer? Sutil, mas ele faz toda a diferença, tá bom? Então vamos lá comigo que eu vou contar pra vocês o que mudou nesse período. Bom, gente, depois que eu comecei a fazer terapia, eu identifiquei alguns benefícios que eu adquiri. Então, por exemplo, hoje a gente tem... eu contei pra vocês que eu tive crise de ansiedade em 2016, primeira crise de ansiedade em 2016, e aquilo pra mim era algo novo, eu não sabia o que significava, eu não sabia como tratar, como lidar, eu não sabia nem o que eu fazia. Eu fui pro hospital naquela época porque eu passei mal mesmo, né? Aquela crise parecia física, parecia algo físico, então eu fui pro hospital. Mas e quando acontecesse de novo, o que eu ia fazer? Pra onde que eu ia recorrer? Então, a terapia me ajudou muito a entender a ansiedade. Eu não vou ficar falando muito aqui, porque eu acho que isso é algo muito, assim, particular do tipo de relação que você tem com a ansiedade. Então, eu vou falar de um modo genérico o que eu aprendi na terapia. A ansiedade, ela não deve ser reprimida, não deve ser algo que você fala assim, ai, não quero sentir ansiedade, não quero nunca ficar ansiosa por nada. Porque a ansiedade, ela é uma emoção, assim como a alegria, a tristeza, a raiva, a dor, o nojo, é uma emoção, é um sentimento. Então, você fica ansioso, você está tendo uma emoção. Então, a ansiedade, ela foi criada também, a minha terapeuta sempre fala que é como se fosse, como que ela fala? Como se fosse fazem parte da nossa base, né? Então, por exemplo, por que é importante a gente sentir medo? Porque o medo nos breca de fazer coisas que talvez vão trazer algum prejuízo pra gente. Por que é importante a gente sentir nojo? Porque o nojo, ele evita da gente comer alguma coisa estragada e fazer mal pro nosso organismo. Evita da gente, talvez, manter um relacionamento com uma pessoa que vai nos fazer mal, que vai nos prejudicar. Então, até as emoções ruins, né? Ruins, que a gente considera ruim, são importantes para que a gente tenha certas reações. E aí o que a minha psicóloga sempre me fala é que o que a gente tem que ficar atenta é quando essa ansiedade ela fica disfuncional. Então, vamos colocar aqui, né, um exemplo que ela sempre me dá. O alarme de um carro ele foi criado para quando alguém tentar arrombar o carro, assaltar, ele acionar e avisar lá a seguradora de que tá tentando ser roubado, que aquele carro tá sendo roubado. Mas quando esse alarme ele tá meio quebradinho, já tá velho, precisa de manutenção, o que acontece? Cai um granizo, o alarme dispara, chove, o alarme dispara, bate um vento mais forte, o alarme dispara. Então ele dispara muitas vezes porque ele tá quebrado, ele tá precisando de uma manutenção. Então é exatamente assim, a ansiedade ela tem um papel na nossa vida, né? Ela tem, e minha psicóloga sempre fala que ela vem acompanhada um pouquinho de medo. Então é sempre um medo do que eu não sei, então eu fico ansiosa porque eu desconheço a situação, então eu não sei o que tá por vir. É uma situação desconfortável porque eu tô aqui aguardando uma coisa que eu não tenho controle, então isso me gera ansiedade. Então a ansiedade, ela nos ajuda de certa forma, né, no nível bom, ela funcional nos ajuda a manter ali uma sanidade de tipo, olha, eu preciso ficar atenta nessa situação, vou me preparar e tal, porque se você não fica ansioso pra acontecer alguma coisa, você fica, assim, sem se importar com a situação. Então imagina, você vai fazer, sei lá, uma entrevista de emprego. Se você não ficar ansioso, né, pelo medo de, meu Deus, como que vai ser? Será que eu vou passar, tal, não sei o quê? Isso te gera o quê? Te gera uma ação de você ir lá e estudar e se preparar para você passar na entrevista. Então isso tem um fator positivo. Mas quando a ansiedade está disfuncional, o que acontece? A gente fica ansioso por tudo. Então qualquer coisa a gente fica ansioso, tem crise de ansiedade, e aí que entra a terapia, né? Então a terapia me ajudou muito a entender a ansiedade e não reprimir a ansiedade. Então entender que, poxa,
Se eu fico ansiosa, tem algum gatilho, tem algo que tá me deixando ansiosa. Então vamos corrigir quais são os fatores que estão me deixando ansiosa. Outra coisa que me ajudou muito, gente, é tão importante a gente dar atenção para os nossos sentimentos, porque muitas vezes a gente acorda triste. Eu era assim e eu já corrigi isso e tenho corrigido por conta da terapia. Mas o que acontece eu acordava às vezes triste e por conta de algumas coisas que eu vivi, e daí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, eu sentia necessidade de me forçar a ficar feliz. Então eu me forçava a ficar feliz e eu queria fazer as pessoas ao meu redor felizes também. Então eu colocava essa responsabilidade no meu ombro, de além de eu não poder ficar triste, eu também não podia ficar triste para que as pessoas ao meu redor não ficassem tristes junto comigo. Então, para manter todo mundo feliz, eu me forçava a ficar feliz mesmo em dias que eu não tava bem. E aí, o que aconteceu? Quando eu conversei com a minha psicóloga, ela explicou, ela falou, Bia, você não pode fazer isso, você tá reprimindo seus sentimentos, tá? Você precisa sentir, então eu tô triste, então vamos pensar, por que eu tô triste? Tô triste por causa disso, e você precisa sentir aquela emoção, você precisa ficar triste, porque se você não fica, vai gerando, né, vários traumas, várias coisinhas no seu coração que vai alimentando, e daí chega uma hora que você explode, que é muito pior. Então, o que isso mudou pra mim, né? Então, antes eu pegava, acordava triste, mas eu tentava, isso é bom, do jeito certo, controlado, no equilíbrio é bom. Porque você acaba que, poxa, eu não vou ficar aqui me lamentando por algo que aconteceu. Mas existem dias que a gente acorda estranho, que a gente acorda meio triste, meio pensativo. E hoje, qual é a minha atitude? Sempre que eu acordo meio estranha, ou que do nada, no meio do dia, fiquei meio estranha, eu procuro pensar, o que tá acontecendo nessa semana? Aconteceu alguma coisa esses dias? Tem uma coisa que me deixou triste, tem uma coisa que tá me preocupando, eu tô ansiosa por alguma coisa, e aí eu consigo identificar quais são as situações que estão me gerando aquele sentimento, e aí eu consigo pensar racionalmente, aí trazer pra realidade, tipo, estou nervosa porque, sei lá, pensar aqui. Tô nervosa porque alguém na minha família tá doente, então isso tá me deixando ansiosa, tá me deixando preocupada. Então o que eu posso fazer? Eu posso orar, eu vou estar falando com essa pessoa, vou ligar direto pra essa pessoa pra ver se ela tá bem, vou estar orando e eu vou descansar porque eu sei que o Senhor tá cuidando de todas as coisas. Então é isso que eu posso fazer em relação a essa situação e eu não vou ficar lá me lamentando, eu preciso pegar e tomar alguma atitude, levantar a cabeça e seguir em frente. Mas foi importante eu parar e pensar pra eu identificar da onde estava vindo aquele sentimento. Porque se você não para pra pensar, você nunca vai saber e vai ser sempre uma bola de neve. E uma outra coisa que me ajudou muito também, que, gente, como que é libertador você olhar para as coisas dessa forma, né? Ela me ensinou algo muito legal. Ela me explicou que muito da nossa reação não é pelo acontecimento, é pelo nosso pensamento referente àquele acontecimento. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova do Enem lá, sei lá, vai fazer uma prova do Enem. Então, qual que é a situação? Vou fazer a prova do Enem. E aí você vai lá, faz a prova do Enem e tal, não sei o que, e você volta e você passa a semana inteira mal, e você, nossa, triste pra caramba e tal. E aí você fala, poxa, eu tô triste por causa da prova do Enem. Não, você não tá triste porque você fez a prova do Enem. Você tá triste porque você fez a prova do Enem e aí você tá achando que você não vai passar. Então, tudo que a forma como nós reagimos, os nossos sentimentos, eles são comandados pela nossa mente e não pela situação. Então, por isso que existem, por exemplo, pessoas que reagem diferente para situações iguais. Então, por exemplo, se eu perdi meu celular, eu vou falar, ok, beleza, paciência, quando der eu compro outro. E tem pessoas que vão perder o celular e vão ficar, meu Deus do céu, não posso ficar sem celular, não sei o quê. Porque elas pensaram diferente de mim, então é o pensamento que acarreta a sua reação. Isso foi muito importante, porque daí a gente acaba mudando o nosso pensamento. Então, sempre que vinha um pensamento ruim na minha mente, eu tento, né, mudar ele para um pensamento positivo, algo bom, algo que vai me agregar. E a pergunta é sempre a mesma: isso me prejudica ou me favorece? Me prejudica? Então eu não vou alimentar esse pensamento. É sempre nesse fluxo, entendeu? Se você seguir esse fluxo, você vai ter sucesso. E uma última coisa que mudou, que pra mim também foi libertador entender, que até agora eu tô entendendo ainda, eu tô passando por essa fase, mas é em relação às crenças. Eu não vou saber explicar direitinho, mas as crenças é como se fosse, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender, mas é como se fosse algo que você acredita sobre você mesmo, e isso é alimentado durante a sua vida de acordo com as coisas que você vive. Então, por exemplo, na sua infância você passou por alguma situação que fez com que você acreditasse que você não é bom o suficiente. Então, sei lá, você tinha vários irmãos e aí um dos seus irmãos sempre era mais mimado, sempre tirava nota maior na escola e você passou a acreditar que você não era bom o suficiente. E isso
você colocou como crença. Então, todas as vezes que acontecia alguma situação na tua vida, então você ia passar numa entrevista de emprego, você achava que você não ia passar, por quê? Porque você estava fortalecendo a crença de que você não é bom o suficiente. E é legal porque eu identifiquei qual é a minha crença, né, junto com a minha psicóloga, ela ajudou a identificar qual é a minha maior crença, o que eu geralmente acabo alimentando. Todas as minhas atitudes, as minhas reações me levam a alimentar uma mesma crença, e essa crença me prejudica. Então, sempre que eu passo por alguma situação do meu dia a dia, eu procuro pensar assim, não, eu não vou alimentar essa crença, eu vou rebater, então eu não vou, sabe? Então, é muito bom que a gente acaba identificando quais são os maiores fatores que nos deixam triste, que nos deixam abalado, que geram em nós reações. Então, a pessoa, sei lá, a pessoa é super introvertida, não consegue se soltar em lugar nenhum, falar com ninguém. Por quê? Aí você vai ver, a pessoa tem uma crença de que ela não é aceita nos lugares que ela chega, sei lá, um exemplo. Então, quando começa a tratar a crença da pessoa, a pessoa consegue identificar que ela possui aquela crença, ela consegue resolver aquele problema, né? Então, pra mim, foi, assim, libertador, porque depois que eu percebi, que ela me falou a crença, e como eu ainda tô passando por esse processo, tá sendo bem legal, porque aconteceu uma outra situação aleatória, totalmente aleatória, e eu comentei com ela, e ela falou assim, Bia, o que isso tá fazendo? Aí, o que essa situação reforça? Aí eu fiquei pensando, ela reforça a sua crença, e eu falei, putz, nossa, faz todo sentido, porque acaba que quando você reconhece, né, entende quais são as suas crenças que dizem quem você é, acaba que tudo gira em torno daquilo, então acaba que qualquer situação você acaba reforçando aquela crença. Então é bom porque você acaba se libertando de crenças ruins que você tem. Existem crenças boas também, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Então, gente, foi muito bom pra mim ter feito a terapia, estar fazendo terapia, tá me ajudando muito. É legal porque as pessoas que estão ao meu redor veem mudança, veem a minha melhora. E é uma coisa que, assim, se você olhasse pra mim antes de eu fazer terapia, você não falava que eu precisava de terapia. E, assim, todo mundo que faz terapia fala a mesma coisa, que todo mundo deveria fazer terapia. Porque a terapia não é uma coisa pra louco, gente. A gente tem esse preconceito, né, de psiquiatra é pra doido. Psicólogo é pra quem tá depressivo. E não, gente. Você entender os seus sentimentos, você cuidar, você fazer essa manutenção preventiva pra que você não sofra, pra que você saiba lidar com as situações, é maravilhoso. E se você tá interessado em fazer terapia, a minha psicóloga, ela faz um método muito legal, que agora eu não vou lembrar o nome certinho, mas que a ideia dela não é que você fique fazendo terapia a vida inteira, ela quer te ensinar a lidar com os seus sentimentos da forma mais inteligente para que você consiga ser seu próprio psicólogo. Então, que daqui a um tempo você consiga pegar e resolver todas as suas questões sem depender de uma pessoa para te ajudar com isso, o que é muito legal, né? Então, agora vamos para o que a palavra diz a respeito da saúde mental, de cuidar da saúde mental. Bom, para trazer um embasamento bíblico para vocês, eu separei o versículo de Provérbios 17, 22, que diz o seguinte: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, tá falando que o coração bem disposto é remédio eficiente. Então, para o nosso coração estar bem, a nossa mente tem que estar bem, nós temos que estar bem cuidados, nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Então, não é pecado você procurar uma ajuda psicológica se a tua, como que eu posso dizer? Se a tua intenção é cuidar da tua mente, cuidar dos teus pensamentos. E, gente, como que isso ajuda? Porque quando eu comecei a fazer terapia, eu percebi o quanto que eu tinha pensamentos negativos, o quanto que muitas vezes eu não enxergava Deus na minha vida, em algumas situações. E isso é tão bom, porque quando você começa a enxergar na terapia quais são os seus problemas, né, aquilo que te leva a ficar triste, te leva a ficar ansioso, você acaba vendo também, identificando o quanto que a gente precisa ser crente, sabe? Porque existem tantas situações que é simplesmente a gente ajoelhar e orar e a gente se desespera porque a gente não para nem pra pensar. Então, a terapia me ajudou muito nisso, a pensar racionalmente, mas a me lembrar que eu tenho um Deus. E o que eu quero te dizer é que Deus, ele não reprova que você faça terapia, que você cuide da sua saúde mental. Ele colocou, ele instituiu psicólogos aqui na Terra para nos ajudar, para nos abençoar, assim como os médicos. Então, se sinta à vontade para procurar ajuda se você sente que você precisa, tá bom? E eu quero te dizer algo, a única coisa que você precisa ficar atento, que eu tento não, né? Não preciso nem tentar, porque não temos que ter esse pensamento mesmo,
Porque quem tá te curando, quem tá te ajudando, quem tá realmente fazendo a obra na tua vida não é o psicólogo, é Deus, tá bom? Então por isso que é tão legal você estar com um psicólogo cristão de preferência, porque ele vai te auxiliar, ele vai te ouvir, mas ele sabe que quem tá fazendo a obra através dele não é ele mesmo, é o Senhor. E é legal porque a minha psicóloga sempre fala que ora pelos pacientes dela, apresenta situações que ela recebe na terapia pro Senhor. Então, quando existe algo assim, levado a sério, sabe? Quando a palavra de Deus é inserida naquele tratamento, quando você é incentivado a orar mais dentro da sua terapia, é muito legal, é muito satisfatório. Então, se você tava assim, poxa, Bia, tava esperando aqui vamos dizer, um incentivo para fazer terapia, tá aqui o seu incentivo. Faça terapia. E para que você se sinta ainda mais acolhido, tente procurar um terapeuta cristão. Aqui no banco de informações tem uma disponível, tá bom? Ela é cristã e ela atende online. Então, assim, tente procurar um psicólogo cristão, que você vai se sentir muito mais à vontade. Eu tinha esse preconceito e hoje eu não tenho mais, porque eu entendi a função de um psicólogo, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu vou falar uma coisa pra vocês, Deus, ele cria caminhos pra fazer a gente chegar onde ele quer. Porque eu vou dizer pra vocês que eu tive inúmeras situações na minha vida, principalmente o falecimento da minha mãe, que era motivo suficiente pra procurar uma terapia. E eu não me senti confortável, não fui atrás. Depois tive crise de ansiedade, não fui atrás. Tiveram várias situações e Deus, ele soube exatamente como tocar no íntimo do meu ser para me fazer procurar uma terapia. E ele me levou por vários caminhos, até que eu cheguei onde ele queria que eu chegasse, que era a terapia. E hoje eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que ele me deu, tem me feito muito bem. E eu vejo a mão de Deus cuidando de mim através da vida da psicóloga. Então Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, muitas vezes que a gente talvez não dê crédito, né? Poxa, o que um psicólogo vai fazer? Não é o psicólogo, é Deus, que através da vida do psicólogo vai te abençoar. Tá bom? Então eu quero te incentivar a dizer que você é totalmente livre para cuidar da sua saúde mental. Não tem nada de mal nisso. Me fez muito bem, tem me feito. E eu tenho certeza que se você se sentir à vontade, se sentir pronto para isso, se você quiser fazer terapia, Deus vai ser com você. Mas não se esqueça, além da terapia, muito joelho no chão, oração, leitura da palavra, ouça pregações enquanto a gente infelizmente está de casa, ouça pregações, se alimente da palavra do Senhor, porque não existe alimento melhor do que a palavra do Senhor para nossa vida, principalmente nesse momento tão difícil, tá bom? Então eu quero orar com você aqui neste momento para a gente finalizar o nosso podcast. Senhor, nós entramos em Tua presença, Paizinho, para Te agradecer, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel. E Deus, o Senhor pensa em todas as coisas, nada escapa do Teu poder, Pai, da Tua ciência, Senhor. Deus, muito obrigada por ter instituído psicólogos na terra, Senhor, para que eles nos ajudassem a cuidar da nossa saúde mental. Sabemos, Pai, que nós estamos em um mundo, Pai, corrompido, em um mundo carnal, onde muitas vezes a nossa mente é levada a pensar coisas que não Te agradam, Pai. E por isso nós sabemos que quando nós cuidamos dos nossos pensamentos, quando nós vamos atrás de cuidar da nossa saúde mental, nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo, alimentando a nossa mente com coisas boas. Então, Senhor, eu peço, Pai, que para essa pessoa que está me ouvindo agora, que não está fazendo terapia, que não tem condições ou que ainda não se sente pronto, Pai, que o Senhor venha trazer paz ao coração dessa pessoa que me ouve agora, Pai. Venha trazer tranquilidade, Senhor. Deus, que o Senhor possa abrir a visão dessa pessoa, Pai, para que ela consiga enxergar aonde ela precisa melhorar, o que foi que machucou ela durante a história dela, Pai. E Deus, prepara profissionais abençoados para essas pessoas que estão me ouvindo quando elas precisarem, se elas quiserem, Pai. Que sejam profissionais que sejam usados por Ti para abençoar a vida dessas pessoas, Pai. Nós te amamos, Pai, e sabemos que tudo que nós fazemos, quando colocamos o Senhor na frente, o Senhor abençoa, Pai. Por isso te convidamos a estar conosco na nossa caminhada, Pai. Muito obrigada pela Tua fidelidade, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui contando pra mim alguma experiência, falando o que você achou do vídeo, que eu tô amando interagir com vocês, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos podcasts. Tchau!